adianta, irmãos, nós termos um coração adorador se nós não estivermos na posição correta diante de Deus. Não adianta nós termos o desejo de adorar se o nosso altar estiver quebrado, estiver impuro, não tiver em condições de receber sacrifício, de receber adoração. Uma pena a situação aqui do projetor. Essa madrugada eu dormi às 5 horas da manhã preparando esse negócio. Recebi a informação de que o convite, na segunda noite, com confirmação na terça noite. Essa semana foi muito corrida. Quarta tinha trabalho na igreja, quinta tinha trabalho na igreja, sexta tinha trabalho na igreja. Ontem precisei reunir o material para ministrar para vocês. Sei que eu dormi agora às 5 horas da manhã, porque agora eu não vou conseguir usar o material, mas glórias ao nome do Senhor por isso. Muitas vezes, irmãos, existem forças que combatem para que nós não ouçamos, para que nós não participemos de trabalhos como este. Mas, como diz a palavra do Senhor, aquele que está em nós é maior do que aquele que está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preparei os versículos, coloquei várias coisas aí na apresentação, porém fica complicado para os irmãos lerem. Então nós vamos perder um pouquinho mais de tempo, porque eu vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias para que nós leiamos alguns versículos. Isso vai demandar tempo, isso vai consumir um tempo que é precioso. Falar-se, irmãos, de sexualidade, falar-se de santificação, em 1 hora e 20, como me deram, é praticamente impossível. Nós vamos ter que pincelar alguns assuntos, nós vamos ter que tirar alguns assuntos, tirar algumas coisas que consideramos importantes, para que vocês saiam daqui com algo em mente, algo no coração, que os ajude na jornada, que os ajude no caminhar com Deus, que os ajude a serem vencedores. Jovens, aleluia, que sintam a presença de Deus. Logo mais jovens casados, logo mais obreiros, logo mais dirigentes de oração, missionários e avós, estejam no caminho certo, no que diz respeito à santidade e no que diz respeito à sexualidade. Primeira coisa que gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias. Ninguém consegue enxergar aí, né? Difícil. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 até o 5. Glórias ao nome do Senhor. O tema será, como nós já dissemos, sexualidade e santificação. Primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 3 ao 5. Para ganhar tempo, vou ler aqui na minha versão bíblica e os irmãos vão acompanhando, de preferência, se não acharam ainda, os irmãos vão apenas ouvir. A versão bíblica que eu trago diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Amados, vocês que estão na fase da juventude, da mocidade, vocês estão passando por um período mais difícil que uma pessoa possa experimentar durante toda a sua vivência, durante toda a sua vida. A fase da juventude, a fase da adolescência, juventude, mocidade, é uma fase que gera para nós muitos sentimentos estranhos. Por que eu digo estranhos? Porque eram sentimentos que nós não estávamos acostumados. As moças passam por mudanças no seu corpo físico. Ela começa a tomar o corpo, receber o corpo de mulher. Os rapazes começam a ter a sua voz se tornando grave, começam a nascer barbas, pelugens, enfim, outras modificações no seu corpo físico. Isso traz, irmãos, para alguns jovens uma série de preocupações. Em alguns outros trazem uma série de transtornos, porque a maioria dos nossos jovens ainda não está preparada para lidar com a fase de mocidade,
não está preparada para lidar com a fase de juventude, 18, 19, 20 anos, por uma falta de preparo na Bíblia. Não estou aqui para ofendê-lo nesta manhã, mas nós temos que meditar nesse assunto com muito cuidado. Muito cuidado. Nós temos visto muitos jovens, irmãos, perdendo a sua mocidade por falta de conhecimento, por falta de aconselhamento. Estamos vendo muitos jovens se perdendo na vida. E não quero me dizer se perdendo no sentido sexual. Eu estou dizendo se perdendo no sentido de objetivo. Qual é o seu objetivo como jovem? Nosso irmão que nos antecedeu falou de adoração. Irmãos, adoração é fato. Precisamos adorar. Mas o objetivo não é só adorar. Qual é o seu objetivo para curto prazo, para médio prazo, para longo prazo? Nós como jovens precisamos ter essa visão de objetivos. Alguém sem objetivos é alguém que não tem lugar para chegar, é alguém que não tem algo a ser atingido, é alguém que sua vida é comparada a uma folha sobre as árvores, aonde o vento assoprar, aonde a onda assoprar, ele é levado para cá e para lá. E quando olhamos, irmãos, para esse versículo que Paulo deixou registrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o desejo de Deus para nós, em primeiro lugar, é a nossa santificação. Que nós não andemos nos desejos da nossa carne, nas concupiscências, como diz na paixão da concupiscência, como diz os versículos. Mas Deus quer de nós, requer de nós santificação. E quando olhamos, vamos procurar a definição de prostituição, né? Que diz aqui, que vos abstenhais da prostituição. Encontramos que esse termo bíblico, prostituição, que vem do grego, ele vem de um termo chamado porneia, que abrange todos os conceitos do âmbito da sexualidade, que pode ser, essa prostituição pode ser impureza, imoralidade sexual, pode ser também qualquer tipo de relação sexual ilícita, e também em alguns pontos é considerado adultério. Talvez você fique um pouco chocado com as palavras que serão faladas hoje, mas eu quero que você saiba, a minha administração será com todo respeito, e o nosso desejo é que você saia daqui com os seus olhos abertos. Por quê? A maior arma do inimigo, irmãos, para os jovens hoje é a falta do conhecimento. Existem muitos tabus que precisam ser quebrados. Que tabus são esses? Muitas vezes nós temos medo e receio de tratar alguns assuntos na igreja, e por causa disso os nossos jovens vão aprender lá fora e vão aprender errado. Nós estamos lutando para trazer esses ensinamentos para dentro, para ensinar da forma correta, para ensinar da forma que precisa ser ensinado, para ensinar da forma que precisa, que dê aos jovens estrutura. Graças a Deus que aqui nós temos pastores que são basilares, são estruturas, são colunas para nós. O pastor Joel, que fez um trabalho maravilhoso, realizou um trabalho maravilhoso, ainda realiza. Pastor Levi e outros pastores, membros do ministério. Mas, irmãos, nunca tivemos tanta necessidade de ministrar sobre esses assuntos como agora. Nunca tivemos tanta necessidade no meio dos jovens como agora, de explicar. Não é condenar, não é jogar no inferno, mas é falar, aconselhar, mostrar qual é o caminho certo. Na continuação do versículo diz assim: não na paixão da vossa, não na compaixão, na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Definição de concupiscência: é o desejo carnal incontrolável. Diz respeito não apenas aos apetites sexuais, mas a bens e gozos materiais. É o desejo sem domínio de saciar a qualquer custo a vontade do corpo, da carne. Isso é concupiscência. Aquele desejo forte que domina muitas vezes algumas pessoas.
que ela busca não fazer alguma coisa de errado, mas está dominada. Busca muitas vezes evitar algumas práticas pecaminosas, mas não consegue porque está dominada. E Paulo disse, olha, Deus requer que nós sejamos santos. Que nós não demos ouvidos às concupiscências. Que nós não andemos praticando fornicação, ou prostituição, ou adultério, ou imoralidade sexual. Mas que nós sejamos vasos puros, para sermos usados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você esteja assustado. Talvez você esteja assustada. Mas irmãos, isso é palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Nós estamos lendo, nós estamos meditando na palavra de Deus. E quando vamos falar de santificação, o que é a santificação? Com certeza, a maioria dos irmãos são participantes de escola dominical. E é falado muito esse assunto, tratado muito esse assunto de santificação. Santificação significa separação do mundo. Significa separação das coisas que contaminam, separação das coisas que nos afastam de Deus. E esse é um processo contínuo nas nossas vidas. Você pode pensar, irmão Luiz, você está desatualizado. Esse negócio de santificação já passou. Irmão, sinto muito, mas não passou. Nosso Deus não mudou, a mocidade já mudou. As coisas mudaram, mas o nosso Deus continua o mesmo, ocupando o mesmo lugar, esperando de nós as mesmas atitudes, aguardando de nós a mesma posição diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Santificação é separação, é se abster, é evitar, é fugir das coisas que combatem contra a nossa comunhão com Deus. É sair, é fugir de tudo aquilo que vem de encontro às nossas vidas para nos arrancar das mãos de Deus, nos arrancar dos momentos de comunhão com o Senhor. Isso é santificação. Irmãos, e a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É interessante, irmãos, falar de salvação para jovens. Sabe por quê? Alguém diz que negócio de crente, negócio de salvação são já para os idosos. Alguém pensa que salvação são apenas para aqueles que já têm as suas cãs brancas. Para mim, eu não tenho tempo agora de pensar no céu, muitas vezes as pessoas pensam. Tenho muita coisa a realizar. Se é solteiro, precisa casar. Se é casado, precisa ter filho. Se já tem filho, precisa montar uma empresa, precisa crescer, enfim. Muitas vezes, irmão, não há tempo de pensar em salvação. Muitas vezes não há tempo de pensar no céu. Porque a nossa vida é muito dinâmica. Quem trabalha e estuda sabe que muitas vezes não tem tempo sequer quase para respirar, para descansar. E às vezes não dá tempo de pensar em salvação, às vezes não dá tempo de pensar em santificação, porque a vida está corrida. Mas nesta manhã eu quero dizer a você, tão importante quanto respirar, irmãos, tão importante quanto louvar ao Senhor, tão importante como se alimentar, tão importante como fazer, aleluia, a higiene pessoal, também é estar, aleluia, engajado no processo de santificação. Porque sem Deus, todos os nossos sonhos irão por água abaixo. Sem a bênção de Deus, tudo aquilo que você planeja para a sua vida, você com certeza não irá alcançar. Porque a minha Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O que significa isso? Que os nossos planos só serão realizados, os nossos sonhos só virão, aleluia, à vida, a partir do momento em que Deus pelejar por nós, a partir do momento em que Deus trabalhar por nós. E para que isso aconteça, irmãos, nós temos que estar em estreita sintonia com o Senhor, em estreita comunhão com Deus, porque se isso não acontecer, Deus não trabalhará, não batalhará por nós. Deus não, aleluia, expelirá diante do nosso caminho os nossos inimigos. As muralhas não serão colocadas por terra, e nós passaremos fome, e nós passaremos sede espiritual, aleluia. E é por isso que é necessário esse tão importante processo que é a santificação. Nessa pequena introdução, irmãos, gostaria que você meditasse, que você pensasse nisso. Pois aqui reside todo o sucesso para nós. Nosso irmão que nos antecedeu falou de sucesso. Eu gostaria de meditar com você quais são, ou qual é o plano de Deus para a vida do jovem.
Se eu fosse perguntar para vocês, o que vocês imaginam? Qual que é o plano de Deus para vocês? Será que você já parou para pensar sobre isso? Como eu disse, a vida muitas vezes é corrida, não dá tempo de pensar nestas coisas. Mas eu gostaria de pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estamos correndo, irmãos, porque o tempo não vai dar. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo 33. A minha versão bíblica diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o primeiro plano de Deus para os jovens, a primeira parte do plano de Deus, é que vocês tenham, em primeiro lugar, uma vida cristã abundante. O primeiro desejo de Deus é que você tenha uma perfeita comunhão com Ele. Esse é o primeiro. Não é o segundo nem o terceiro, é o primeiro desejo, o primeiro plano de Deus. É que você tenha comunhão perfeita com Ele. A teologia da prosperidade, que está muito em voga hoje, apresenta para nós um Deus empregado. Apresenta para nós um Deus que faz negócio. Um Deus fraco. Um Deus que permite que um simples homem, uma mulher ou um jovem como nós chega diante dele e fala: eu determino, eu estou colocando Deus na parede. Esse é o Deus da teologia da prosperidade. Só que é um Deus diferente, irmãos, do que eu encontro na Bíblia. Na Bíblia eu encontro um Deus soberano. Na Bíblia eu encontro um Deus provedor. Na Bíblia eu encontro um Deus absoluto. Na Bíblia eu encontro um Deus que está acima de toda a nossa mediocridade, que está acima de toda a nossa falta de visão, e está acima de toda a nossa ganância. Ele está acima de tudo isso, irmãos. Ele não é o Deus que a teologia da prosperidade está pregando, que você o compra com 10% de dízimo, que você o compra com R$153, que você o compra com R$7 antes da meia-noite, que você o compra com, enfim, tantas aberrações que nós temos visto por aí. O nosso Deus não está à venda, louvado seja o nome do Senhor. Ele está lá ocupando a sua posição de Senhor. Ele está ocupando a sua posição de, aleluia, de provedor e de absoluto. E Ele busca de nós comunhão irrestrita com Ele. Jovem, você quer ter vitória na sua vida? Busque em primeiro lugar a comunhão com Deus. E todas as outras coisas, segundo Jesus falou, vos serão acrescentadas. Não adianta títulos sem comunhão com Deus. Não adianta, aleluia, diploma, anel. Não adianta, aleluia, casamento. Não adianta empresa. Não adianta dinheiro, riqueza, poder, se nós não tivermos em primeiro lugar a comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jovem sonha demais, que isso é muito bom. Ser sonhador, irmãos, é maravilhoso. José era um sonhador, e Deus cumpriu os sonhos na vida de José. Mas não adianta ser apenas sonhador, tem que ter os pezinhos no chão. Tem que ter os pezinhos sobre a rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro plano de Deus, primeira etapa do plano de Deus, comunhão com Ele. Qual é a segunda etapa do plano de Deus para nós? Uma vez que temos comunhão com Ele, Deus deseja que você e eu tenhamos sucesso profissional. Mas isso está na Bíblia? Tá. Isso está na Bíblia. Deus deseja a nossa prosperidade. Irmãos, e só tem prosperidade quem tem sucesso profissional. Talvez vocês sejam afortunados de ter um patrocínio forte. Talvez alguns de vocês sejam afortunados de ter um patrocínio muito forte. Mas a maioria de nós não. A maioria de nós começou de baixo.
e sente o desejo, e tem o plano de prosperar, irmãos. Prosperidade não é pecado. Você ter o desejo de ter em abundância não é pecado, dependendo do seu objetivo, do porquê que você quer ter em abundância. Mas Deus é o primeiro que está interessado em nos abençoar. E para que nós sejamos abençoados, nós precisamos ter realização profissional. Precisamos ter uma profissão. Precisamos ganhar um salário digno. E olha, eu estou falando isso como segundo plano de Deus. Primeiro, comunhão. Segundo, realização profissional. Eu não vou ler o versículo que eu separei, porque o tempo não vai dar. Terceiro etapa do plano de Deus, a felicidade no casamento. Deus quer que você seja feliz no casamento também. Mas a ordem das coisas precisa ser exatamente essa. Primeiro, comunhão com Deus. Segundo, profissional. E o terceiro, o casamento. É um plano lindo, né? Plano maravilhoso. Se você for olhar, irmãos, na vida de alguns dá certinho isso. Uma bênção na igreja, Deus o abençoa, começa a estudar, se forma, arruma um emprego, ganhando bem. Depois disso, arruma uma namorada e casa. E tudo está na mais perfeita ordem. Esse é o desejo de Deus. Esse é o plano de Deus para vocês, jovens. Vida com Deus, prosperidade material, profissional e depois casamento. Sabe o que está acontecendo hoje? Uma inversão aí de 180 graus nessa lista. Os jovens hoje estão esperando, em primeiro lugar, um bom casamento. Antes da comunhão com Deus, que é um bom casamento. Depois do casamento vai pensar na parte financeira. E por último, se sobrar tempo, vai buscar a comunhão com Deus. Estou mentindo? Claro que não. E essa inversão, irmãos, está causando um arraso no meio dos jovens. Cada coisa tem o seu tempo determinado, disse Salomão. Cada coisa tem o seu tempo determinado. Eclesiastes. Só que nós estamos querendo adiantar esse tempo. Nós estamos querendo mudar esse negócio. E sabe quem é que está nos ajudando a isso? O inimigo das nossas almas. Sabe por quê? Por causa do negócio chamado sensualidade. A sensualidade, irmãos, é o maior problema que a mocidade está passando e sofrendo em nossos dias. Por que eu digo isso? A Bíblia diz, irmãos, que o nosso corpo, o nosso coração, o nosso homem interior, nosso corpo não, nosso homem interior, em alguns lugares Jesus chama de coração, é considerado um grande depósito. O nosso homem interior, o nosso coração, é um grande depósito. Que nós vamos armazenando informações desde quando nascemos. Através dos 5 sentidos. Olfato, paladar, visão, audição e tato. 5 sentidos que nós usamos como porta de entrada para armazenar informação dentro do nosso depósito que é o nosso coração. E a Bíblia diz, num outro lugar, lá em Tiago, Jesus dizendo, e Tiago é um outro versículo, no Lucas capítulo 6, versículo 45, que o homem bom tira do bom tesouro do seu coração coisas boas. Jesus compara o coração como um tesouro. E o homem bom tira as coisas de dentro do coração, coisa boa de dentro do coração. E Jesus também diz que o homem mau tira as coisas más de dentro do coração, e é isso que contamina o homem. Irmãos, quando nós dissemos que os jovens estão invertendo a situação em relação à comunhão com Deus, prosperidade profissional e casamento,
Estamos querendo dizer que os jovens, eles estão despertando um negócio chamado libido fora de época. O que é o libido? Libido é o desejo sexual. O libido é um impulso sexual que é natural em todos nós. Existem duas linhas de pensamento para libido, que é feminino. Existe uma linha de pensamento de definição que são os impulsos de desejos sexuais. E existe uma outra definição de Freud. Olha a nossa irmã Vanessa, que é psicóloga. Freud, irmãos, ele interpreta a libido como sendo uma força, uma motivação interior, que nós precisamos educá-la para que ela seja aplicada em momentos ou em direções e objetivos corretos. Segundo Freud, não estamos aqui para pregar a psicanálise nem nada, mas Freud, apesar das suas viagens tremendas, mentais, tem algumas coisas interessantes que dá para ser usado na igreja, porque explicam muita coisa e estão coerentes com a Bíblia. Freud, nas suas elucubrações, ele disse, nas suas considerações, ele disse o seguinte: a libido é uma força que nos direciona a fazermos tudo. É aquela força motivacional. É aquela força que nos motiva a vencermos, que nos motiva a nos levantarmos, que nos motiva a lutarmos por alguma coisa. Só que quando a libido ela é direcionada para a parte sexual, ela se torna uma força incontrolável. Por que nós estamos dizendo isso, irmãos? Porque cada vez que um de nós se expõe a material pornográfico, se expõe a material sensual, nós estamos enchendo o nosso depósito, enchendo a nossa vida com esses materiais. E isso vai fazer com que, aleluia, o nosso homem interior seja dominado por coisas que são, aleluia, contrários à palavra de Deus. No versículo que nós mencionamos, Lucas 6:45, Jesus disse que da abundância do seu coração fala a boca. E você sabe quem é que domina o nosso corpo, irmão? É a língua. Tiago disse certa vez lá no seu livro, sua epístola, que um navio, um barco tão grande é dominado por um pequeno membro que é o leme. Simbolizando o quê? Que nós, como crentes, como corpo, como entidade espiritual, nós também somos dominados pela língua. Ele diz lá na sua palavra: olha, veja quão grande bosque pode ser incendiado com uma pequena fagulha, com um pequeno fogo. E espiritualmente falando, significa que nós somos dominados pela boca, pela língua. E Jesus falou: olha, tudo aquilo que tem abundância no coração é o que fala a boca. Ou seja, aquilo que você tem abundância no coração domina o seu corpo. Vocês já tiveram o desprazer de conversar com alguém que não é cristão? A quantidade de palavrões e palavras torpes que esta pessoa fala. E você já se parou para imaginar o porquê que ele fala isso? Porque o seu coração está cheio disso. Porque o seu coração está lotado de coisas ruins, de pornografia, de palavrões. Alguém que fala só de morte, porque o seu coração está cheio da morte. Alguém que fala em desgraça, porque o seu coração está cheio de desgraça. Mas aquele que louva o Senhor é porque o seu coração está cheio de gozo, está cheio de glória, está cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que temos visto hoje, irmãos, no meio da mocidade, é os jovens, as jovens se alimentando dioturnamente, dia e noite, com material pornográfico, com material ilícito, com material que não deveríamos estar sendo expostos a ele. Eu não estou dizendo, irmãos, do rapaz ou da moça que se tranca no quarto e entra na madrugada para acessar sites impróprios. Não estou dizendo só isso. Isso daí é um desvio de conduta absurdo, já está lá no fundo do poço. Eu quero dizer que nós, como normais, na nossa vida normais, somos dioturnamente expostos a situações que nos fazem muito, muito, muito mal. A libido, que era para ser ali despertada próximo do casamento, o desejo sexual, que era para ser despertado depois que os 2, 3, 4, 5 meses antes do casamento, para que o jovem depois case-se já preparado.
está sendo acendido, está sendo cutucado, está sendo impulsionado a se manifestar com 12, com 13, com 14 anos. Agora eu pergunto a você: qual é a base que alguém tem com 12, 13, 14, 15 anos de lidar com a libido à flor da pele? Às vezes, irmãos, alguém fala por aí: e crucifica a menina, crucifica o rapaz. Não faça isso. Se a pessoa está lá, nessa situação vexatória, é porque ela está passando por um grave problema espiritual. Eu não acredito, irmãos, que entre vocês tenha pessoas de má índole, tenha pessoas com espírito de prostituição. Mas eu sei que entre vocês tem muitas pessoas que estão em dificuldades, porque não conseguem se conter, devido à tamanha quantidade de sensualidade que está dentro do coração. E isso Deus quer tratar conosco. Isso Deus quer tratar com você, quer tratar comigo. Porque todos nós podemos, irmãos, passar por essa dificuldade. E esse está sendo o grande problema entre os jovens. Pessoas que têm o coração cheio, mas tão cheio de sensualidade, que não consegue se conter. Não consegue se conter. E acaba buscando situações complicadas, como nós trataremos daqui a pouco. O ficar. Irmãos, o ficar, que é algo normal entre o povo lá de fora, para nós é uma situação totalmente contrária à vontade de Deus. Totalmente. Por quê? Porque ouçam-me, todo prazer sexual fora do casamento, ele está incluído no pecado da impureza sexual. Ouçam-me, todo prazer sexual que você e eu, que os jovens cometem antes do casamento. Eu sou casado já há trocentos anos, mas eu gosto de me incluir também nas mensagens. Todo prazer sexual alcançado fora do casamento está incluído no rol da porneia, da imoralidade sexual. E aí, irmãos, é que reside o problema. Por mais que você não pense em salvação, por mais que os jovens não tenham tempo de pensar em Deus, por mais que os jovens não tenham tempo, aleluia, de se preparar para a salvação, isso é uma coisa que tira o jovem do céu imediatamente. Imediatamente. Se o Cristo vier, eu sei que o que eu vou falar aqui, com certeza não vai tocar muita gente, mas é uma verdade que precisa ser falada. No arrebatamento da igreja, irmãos, não dá tempo de falar nem Jesus. Quanto mais Jesus, tenha misericórdia de mim e me perdoa. Não dá. Tenta piscar o olho aí e falar tudo isso. Não dá, né, pastor? Senhor? Ou pisca, mas não dá, nem... Você vai falar Jesus, já piscou, você começa a falar o já acabou. Já vi, Jesus já veio, fomos transformar, já estamos nas nuvens. Irmãos, esse culto nesta manhã, esta palavra é uma palavra de conscientização. Não queremos condená-los, não queremos lançá-los no inferno, não queremos de forma alguma trazer nenhuma complicações para as suas vidas, mas nós queremos abrir os vossos olhos quanto a isso. Nós precisamos retornar à vida de santificação. Nós precisamos parar, irmãos, do ficar. Jovens, precisamos parar com isso. Estava lendo por esses dias, vou usar aqui uma expressão da nossa psicóloga.
numa daquelas nossas palestras que fazíamos lá no Campos Elísio. Eu vinha com a Bíblia, ela vinha com Freud. Eu vinha com a Bíblia, ela vinha com algumas considerações não que ela debatia, mas algumas coisas dentro da psicologia, elas são corroboradas, né, pelo que a Bíblia diz e vice-versa. Comentávamos do beijo. Isso é algo que precisamos falar aqui para vocês hoje. Freud dizia que o beijo de língua, o beijo francês, como é o nome do beijo, esse beijo que você vê aí nos filmes e na televisão, enfim, toda hora você está vendo, é chamado beijo francês e vulgarmente chamado de beijo de língua. Esse beijo, irmãos, por favor, não se escandalize. Ele gera em aqueles que participam deles reações no corpo que muitos se aproximam de um relacionamento sexual. Só não há finalização, só não há orgasmo. Mas toda a parte dos sentimentos, eles são reproduzidos através do beijo. Eles são reproduzidos através do contato físico do beijo francês. E Freud dizia que o beijo é a relação sexual incompleta. Irmãos, e aquele que participa disso, sabe que isso está coberto de razão. A sensualidade, os sentimentos envolvidos durante um beijo francês, naqueles que são solteiros, causam um prejuízo muito grande, porque a cabeça, a mente, irmãos, viaja por caminhos proibidos, viaja por locais que não é para solteiros viajar, passar por eles, passam por sensações, desejos e situações e que não são apropriadas para o jovem, para o solteiro passar. São situações reservadas apenas para os casados. Irmãos, sexualidade para casado é uma bênção de Deus, mas para solteiro é uma miséria do inferno. Sensualidade para um casal casadinho, bonito, tudo certinho diante de Deus, é essencial. Mas falou de sexualidade entre solteiros, entre noivos, você está falando em derrota, você está falando em porneia, você está falando em relação sexual ilícita. Não estamos aqui para jogar confete em ninguém. Mas me lembro uma vez que Rafael citou uma situação durante... Cadê o Rafael? Por aí? Cadê ele? Cadê o Rafael? Me dá liberdade de citar o seu caso? Irmãos, o Rafael não precisa de confete. Rafael namorava com Vanessa. Eles nunca se beijaram antes do casamento. Alguém pensa, perdeu uma grande oportunidade. Está errado. Casaram com a bênção de Deus. Casaram com a bênção de Deus. É possível isso? Sim, é possível. Quando uma pessoa age assim, ele se habilita, irmãos, o casal se habilita a receber todas as bênçãos de Deus que Deus tem preparado para o nosso casamento. Todas elas. A partir do momento que um casal de jovens adianta alguma coisa, pode ser a relação incompleta através do beijo francês, pode ser a relação incompleta através do pode ser o vulgarmente chamado amachos, que o noivo dá na noiva, o namorado dá na namorada. Tudo isso é adiantar casamento. Na expressão do pastor Heleno, é comer o lanche antes do recreio. Irmãos, todas essas situações, sabe quando é que vão ser cobradas? Sabe quando? Durante o casamento. Deus não vai cobrar de você, não vai cobrar de ninguém durante o namoro, durante o noivado. Tem moças que casam grávida, acha que engana o pastor. Não, eu vou apertar a barriguinha aqui, vou me casar na igreja para receber a bênção de Deus. Está completamente enganada. Não está recebendo a bênção de Deus, está tirando Deus do meio do seu casamento. Pessoas que se relacionam antes do casamento
e vão para o altar, achando que estão enganando o sacerdote, achando que estão, aleluia, escondidinho, ninguém está vendo. Irmãos, estão simplesmente trazendo maldição para o meio do seu casamento, estão trazendo, abrindo, escancarando uma gigante porta para o inimigo trabalhar e para o inimigo operar. Em São Paulo, nós temos em Limeira 6 anos, viemos ali do setor 9 Itaquera, pastor Pereira, grande amigo do nosso pastor Joel. Nós tínhamos trabalhos lá de aconselhamento de casais. Quando viemos para Limeira, precisamos passar 5 anos na escola. Voltamos, a minha formação não é humana, minha formação é exatas. Fizemos, por misericórdia de Deus, engenharia, me formei em 2008. Mas nós tínhamos um trabalho de aconselhamento para casais. Irmãos, e a pergunta que eu fazia para todos aqueles que eu falava é a clássica: quantos casais você conhece que vive bem? Quantos? Quantos casais você conhece que vivem uma vida, como disse o pastor Pereira, a vida que pediu a Deus? E eu perguntava para os irmãos: você consegue encher as 2 mãos? 10? Não. Consegue 5? Não. Quando muito, conseguia 2 ou 3 casais que viviam bem. E a maioria das causas, na maioria dos casos, irmãos, a causa disso o que é? É ter casado numa situação irregular, ter contraído um matrimônio sem a bênção de Deus no meio do casamento. É verdade, parte desses problemas se devem à falta de orientação, à falta de aconselhamento, à falta de palestras de orientação do que precisa ter, quais são os problemas a serem enfrentados no casamento. Mas uma grande parte deles o problema está porque Deus está cobrando de algo que eles fizeram antes. Como que eu posso dizer isso? Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 13. Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 13. Vamos ler, irmãos, o versículo 4. Glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Essa versão que eu tenho, que é a Almeida Revista e Corrigida, diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à porneia, prostituição, e aos adúlteros, Deus os julgará. Quando fazemos a análise exegética desse versículo, irmãos, quando você olha, por exemplo, quando o escritor aos Hebreus, que uns falam que é Paulo, outros não, a teologia não afirma 100% que é Paulo, mas está escrito aqui, olha, venerado, ou seja, digno de elevada, de dupla honra, seja o que? O casamento, a união civil, de acordo com as leis. E também, não apenas isso, mas também o leito sem mácula. Por quê? Os que se dão à prostituição, à porneia. A porneia aqui, irmãos, não é o rapaz ir lá e entrar num prostíbulo, não. A prostituição, a palavra aqui que está do grego é a porneia. É o sexo, é a situação, é a relação sexual irregular. A pessoa não casa, mas a pessoa pratica porneia. A pessoa está namorando, mas já está desfrutando dos prazeres proibidos para os solteiros. A pessoa está noivo, mas já está desfrutando daquilo que estava reservado apenas para os casais. E aqui o escritor é muito claro, ele diz, olha, aos que se dão à porneia, aos que se dão à prostituição, aos que se dão à relação sexual ilícita, aos prazeres sexuais proibidos para os solteiros, Deus os julgará. E sabe quando é que começa o julgamento? No casamento. Quantas pessoas vocês conhecem que com menos de 1 ano de casado já querem separar? Crentes. Não estou falando de pessoas lá de fora, estou falando crentes. Qual é a porcentagem das pessoas, dos jovens que você tem visto casar? Que você sabe que eles vivem bem? Poucos. Porque poucos jovens têm casado do jeito que Deus quer. Jovens, a bênção de Deus está disponível. A bênção de Deus está aí, à sua disposição.
Mas para que ela aconteça na sua vida, precisa haver uma mudança de percurso, precisa haver uma mudança de posição. Estou falando coisa simples, teríamos muito mais assuntos para tratar, mas já estou encerrando, para não ficar cansativo para vocês. Falamos do ficar, teríamos mais um texto para falar, que não vou falar, sobre a masturbação. Outro assunto, tabu tremendo, tabu terrível, que tem destruído muitas vidas espirituais, coisas corriqueiras. Enfim, esse assunto, irmãos, de sensualidade é um assunto muito delicado, que o resultado dele você não vai ver agora, você vai ver mais para frente, você vai ver depois do casamento, você vai ver lá na frente. Seja sincero, seja fiel a Deus. Se durante o seu namoro você houve uma mudança de percurso, ainda há tempo de voltar, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de pedir perdão a Deus. Se está havendo no namoro de vocês um adiantamento mais avançado, que é o relacionamento íntimo, saiba que se houver casamento nessa situação, sem confessar e sem deixar, você está comprando com o seu próprio dinheiro uma grande maldição para o seu casamento. Toda situação como essa que acontece, Deus cobra no casamento. É uma semente plantada. É uma semente plantada. É uma semente plantada. E a semente nunca nasce na mesma quantidade que você planta. Você planta 2 carocinhos de milho, nasce um pé com mais de 100 caroços de milho. É multiplicado, irmãos. A colheita é multiplicada. Pense nisso. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer que nós sejamos abençoados. Mas essas práticas precisam acabar no nosso meio. Nós não podemos estar nos expondo a material ilícito, material pornográfico. Tomemos cuidado com aquilo que vemos na televisão. Tomemos cuidado com aquilo que vemos na internet. Tomemos cuidado com aquilo que lemos nas revistas. Existem revistas, as revistas pornográficas masculinas, todo mundo sabe quais são. Mas existem muitas revistas pornográficas femininas. Você compra uma Nova da vida, você olha para a capa da Nova, vê uma mulher lá, essa revista Nova é uma verdadeira revista pornográfica. Tem assuntos cabeludos, que para uma cristã, para uma crente, para uma serva de Deus, não é lícito. E essa é uma revista e tem várias outras, vários sites que ensinam sobre sexualidade, que ensinam sobre isso, que dá dica disso, dá dica daquilo. Irmão, isso é uma verdadeira porta do inferno aberta, dentro da sua casa, alimentando o seu coração, com a imundícia vinda diretamente dos braços de Satanás. Você quer ser abençoado, você quer ser abençoado, fuja disso. Paulo diz lá em primeira carta de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18: fugir da prostituição. Fugir. Irmãos, não há quem consiga derrotar esse sentimento da libido. Não há. Não há quem consiga dominar isso. Não há quem consiga dizer, não, eu namoro assim, meu namoro é meio avançado, mas não acontece nada comigo. Mentira. Ninguém consegue controlar a libido quando ela é acesa. Ninguém consegue controlar quando duas pessoas se juntam e começam naqueles namoros avançados. Não há, irmãos, como frear isso. Não há como guardar o coração. Não, eu só estou aqui, só a minha carne que está participando. Não, está todo o corpo participando. E o nosso irmão que nos antecedeu citou 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23: e todo o vosso corpo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja assustado. Talvez você esteja assustado. Talvez alguns estejam, como disse Paulo, comichão nos ouvidos, querendo sair, levantar daqui e sair correndo. Mas, irmãos, é uma verdade que precisa ser dita. É uma verdade que precisa ser ensinada. Casou de forma errada, vai pagar muito tempo. E olhe lá se não for para o resto da vida. Deus está nos dando a oportunidade, jovem, de fazer as coisas certas.
Alguém diz assim: a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. A minha Bíblia não tem esse versículo. A Bíblia diz que cairá o homem 7 vezes e Deus o levantará. Mas o cair é do homem e levantar de Deus, não. Então, irmãos, se alguém está passando por uma situação como essa, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia de se acertar com Deus, de se acertar com os pais, de se acertar com o pastor, de se acertar com quem de direito. Porque nós temos urgência em receber a bênção de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Estamos passando a palavra para os nossos irmãos. Isto, infelizmente, é raro em muitos lugares. Eu acho que isso devia ser uma rotina, um ensino diário, não é? Em todas as nossas igrejas. Não digo só a nossa denominação, como todas, de uma forma geral. Porque, às vezes, o jovem peca porque nós, evangélicos do século XXI, estamos acostumados, e eu sou um pregador, posso dizer, acostumados a agitar o povo, não é? Mas é bonito ver a massa gritando. E esse aqui é o que rege a nossa vida. E quero parabenizar os que estão aqui até agora. Existem outros que saíram, é claro, por afazeres, obrigações, ok. Porém existem outros que não conseguem resistir a uma palavra como essa. Não conseguem ficar parados para ouvir uma mensagem que não tem o grito, que não tem a inflamação, que não tem o agito, que não te faz levantar, não te faz ficar feliz, alegre. É difícil, nós não estamos muito acostumados com isso, porque abandonamos muitos valores do decorrer do caminho. E essa nova geração precisa disso, porque os ataques de Satanás são muito maiores, muito maiores. As ferramentas para te derrubar são potentes e querem destruir a cada um de nós. Sabe por quê? Porque sabe do seu potencial. E se você colocar isso no seu coração e seguir a vida desta forma, sucesso virá sobre você. Não tem outra coisa. Queria convidar o presbítero Heber, ele é o coordenador da Almada, ele vai continuar esse trabalho. Salmo 18, Davi diz assim: com o puro, o Senhor te mostrará puro, com o benigno, se mostrará benigno, mas com o perverso, ele se mostrará indomável. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, amados? Nós estamos hoje numa manhã de workshop, estudando, tratando de alguns assuntos de interesse da nossa juventude. O workshop é uma ideia que nasce neste ano de 2010. Nós estamos hoje realizando a primeira atividade neste sentido. Eu gostaria de agradecer os nossos irmãos da comissão que tem cuidado disto, que tem orado a Deus. Agradecer pela vida de todos vocês por terem comparecido nesta manhã. Pode ter certeza que os que estão aqui é porque estão interessados em servir a Deus melhor, em desfrutar das bênçãos de Deus e em serem abençoados. O que eu estou dizendo é verdade? Os senhores podem dizer amém, irmãos? Amém. Eu quero agradecer os nossos irmãos que me antecederam, irmão Diego, que falou sobre o louvor, agradecer o pastor Luiz, que falou sobre sexualidade e santidade. Nós temos ainda mais um companheiro que também tratará de um assunto. Nós tínhamos feito algum planejamento, mas nós não podemos ser extensos. A minha parte eu resumirei em 5 minutos, e desta ideia nós estaremos trabalhando para realizarmos em muitos outros dias, em muitas outras oportunidades, quiçá com apenas um assunto e um palestrante, para que os irmãos possam ter espaço para elencar melhor o que tem para dizer e os jovens serem edificados pela palavra de Deus. Eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus e contar com a participação dos senhores e com a gentileza de vocês que me ouvem, para o Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 25 e o versículo de número 21. A parte que me cabe é falar sobre
a administração financeira, não estarei trazendo aquilo que planejei, mas deixando para uma outra oportunidade, com um maior tempo, quando os senhores estiverem com mais facilidade para poder ouvir. Então hoje apenas resumirei algo e vamos guardar, deixar no óleo para um outro dia estar passando para os irmãos em uma oportunidade breve. Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 25, perdão, amados, capítulo de número 25 e versículo de número 21, apenas um versículo da palavra de Deus. Os irmãos encontraram, amém? Poucos irmãos encontraram, ou estão cansados para dizer amém. Eu vou perguntar mais uma vez: quantos encontraram esta passagem? Pode dizer amém? Amém. Deus abençoe. Diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Amados, este versículo está inserido na parábola ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, a parábola dos talentos, quando um senhor chama alguns dos seus servos e lhe dá talentos, lhe dá algo para administrar. Talvez vocês possam estar pensando que irei eu falar sobre prosperidade, daquilo que Deus tem para dizer, fazer, ou trazer uma mensagem de conscientização para dízimos e ofertas. Não é esta a abordagem que quero fazer nestes minutos. Isto os senhores têm ouvido com vastidão, não só na igreja, como em muitos outros meios que nos últimos dias têm abordado muito este assunto, concernente à provisão de Deus, aquilo que Deus tem preparado, o celeiro do Senhor, todas as bênçãos que Deus tem preparada para você que é jovem, que tem sonhos, que tem projetos, que tem desejo, que olha as coisas que são propriedades materiais e deseja no seu coração em ter, em adquirir, que é uma boa casa, que é um carro do ano, que é uma boa roupa, que é prosperidade, que é independência financeira, que é poder prover para a sua família e para os seus aquilo que eles desejam. Mas o que eu quero abordar neste instante é sobre administrar aquilo que Deus provê para você, aquilo que Deus te entrega. Na parábola do servo, o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 3 talentos, a outro um único talento. Ou seja, prosperidade financeira não é o muito ganhar, não é a alta receita, não é o grande faturamento, não é ter alta soma em dinheiro, mas é saber administrar. E no versículo que eu li, e que o Senhor traz a avaliação do trabalho do servo, ele chega, avalia, ele dá uma avaliação, ele diz assim: servo bom e fiel, ou seja, o seu trabalho foi bom, e foste fiel em administrar e engranjear aquilo que eu lhe entreguei. Foste fiel, foste bom, foste fiel no que eu te entreguei, no pouco que eu te dei, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O que é o gozo do seu Senhor? É desfrutar do melhor desta terra, é desfrutar daquilo que Deus tem preparado para os seus servos, para aquele que creem para os que creem na sua palavra, para aqueles que tomam posse daquilo que Deus preparou para nós. Porque Deus, amados, Ele criou todas as coisas e criou a terra. E na terra Ele criou toda a rotina da terra, todo o ecossistema, toda a cadeia do ambiente, onde se planta, a chuva vem e cresce, dá muitos frutos. Nosso irmão estava dizendo aqui, uma única semente
transformando-se em vários frutos, e dentro do fruto várias sementes. Você olhar para uma semente, ou você tomar um fruto, você corta o fruto ao meio, olha e vê. Dentro do fruto você pode até contar quantas sementes. Mas uma única semente plantada, você não pode imaginar quantos frutos dará, ou quantas sementes haverá. O que eu quero dizer aos senhores esta noite, é que você tem que saber administrar o seu salário, administrar a sua carteira, administrar o que você tem, o dinheiro que você tem no bolso. Se você não conseguir administrar o pouco que está, como poderá o Senhor lhe colocar nos sonhos mais altos? Estou dizendo isso, irmãos, porque muitas pessoas têm vivido jugo nos nossos dias. Muitas pessoas têm se perdido nos seus sonhos, têm se perdido nos seus desejos, têm comprado coisas à prestação, têm se perdido nos cartões de crédito da vida, paga mínimo, aquilo vem juro, se perde, e aquilo que era para ele um sonho, e aquilo que era para ele um gozo, torna-se um jugo. Sabe o que é isso? Eu me lembro de um jovem de uma congregação que participei com meu pai, estava na mocidade, e ele me disse assim: estou comprando uma moto, Deus está me dando uma moto. Eu falei: Deus está te dando uma moto? Deus está me dando uma moto. E a moto que Deus está me dando, como é que é? Olha, a moto que Deus está me dando são em tantas prestações, o valor da prestação é tanto. Mas meu irmão, e quanto você ganha? Eu ganho X. Na minha conta, a prestação da moto dele era até interessante, era 90% do salário dele. Falei: meu Deus, recebe, tira a primícia que é o dízimo, 90% é para prestação, e o combustível, irmão? E o IPVA? E a manutenção? E o estacionamento? E as demais coisas? O senhor vai comer o quê? Como é que vai ter força o motociclista? Mas é um sonho, Deus está me dando. Às vezes a fé é precedida pelo desespero, e muitos dos nossos irmãos, e é isso que eu quero abordar, principalmente aos jovens que me ouvem: busque o melhor de Deus para a sua vida, peça a orientação do Espírito Santo, peça ao Espírito de Deus que mova dentro do seu coração, porque o fruto do Espírito é a temperança, o fruto do Espírito é o domínio próprio, para que você possa conquistar o desejo do seu coração, sem ter julgo, peso, irmãos, peso. Aquele moço foi 3 ou 4 meses, devolveu a moto, ficou com o nome restrito no SCPC, nas instituições de crédito, não tinha condições, recebia carta, tudo, na sua casa lhe cobrando. Aquilo era julgo, amados. O que eu quero dizer a você é o seguinte, é que Deus tem coisas grandes para dar para a sua vida, e Ele está te testando desde os primeiros momentos, desde um valor pequeno da mesada que Ele dá, desde o salário de estagiário que você recebe quando entra numa empresa. Você tem que administrar isto com responsabilidade, olhar e ver se aquilo que você está comprando, se aquilo que você está tomando como prestação, como compromisso, está enquadrado nas suas possibilidades, para que você não possa viver julgo sobre a sua vida. Está andando de carro.